Saudações a todos, muito obrigado pela audiência. Hoje volto a falar sobre o caso Donizete Adalto, jornalista que foi barbaramente assassinado aqui no Piauí nos idos de 1998. Até hoje o caso permanece sem punição e assim deve permanecer. Dito isto, vamos ao nosso conteúdo de hoje. Donizete Adalto dos Santos marcou época no jornalismo piauiense e foi barbaramente assassinado em 19 de setembro de 1998. 24 anos depois, submetido a julgamento, o acusado de ser o mandante foi absolvido pelo tribunal do júri. Outros acusados, os executores, também podem ser absolvidos. Segundo a representação ministerial, faltaram provas para incriminar Djalma Filho. Neste vídeo, falamos sobre a estratégia de defesa do principal acusado, que foi acusar a própria vítima de responsabilidade pela violência que o levaria a ser morto. Foi minha participação no Casos Podcast do Portal 86. Confira. Eu volto na sequência com informações exclusivas e atualizadas sobre o caso. Existe uma coisa lamentável nessa história, depois do assassinato do Donizete Adalto. É que a gente não pode falar o nome dele na emissora em que ele trabalhou. Quando eu estive na condição de editor e apresentador, me foram negadas imagens do jornalista para fazer matérias cobrando providências do Ministério Público e da Justiça. Não havia vídeos no arquivo. O jornalista havia sofrido um cancelamento, como se diz hoje em dia. Fiquei muito triste depois ao ver que pessoas que atacavam Donizete, que atacavam o sistema de comunicação, terminaram fazendo parte, são hoje figuras muito importantes dentro da estrutura. No tocante ao julgamento recente, além da acusação que havia contra o Djalma Filho, ainda permanecem acusados de envolvimento no crime os motoristas Sérgio Ricardo do Nascimento Silva, Fabrício de Jesus Costa Lima e os policiais civis João Evangelista de Menezes e Ricardo Luiz Alves de Souza. Eles são acusados de participar e de presenciar o crime e devem ser julgados oportunamente. Ainda não tem data definida para o julgamento desses especificamente. Sobre a defesa do Djalma, mais objetivamente, o que eu percebi no julgamento é que ele e seus defensores insistem na tese do motoqueiro, de que a dupla teria sido atacada por um motoqueiro. Um sujeito teria encostado, batido no vidro, mandando parar, anunciado um assalto, como se fosse um assalto. Então ele, Djalma, que teoricamente estava de motorista e, portanto, ao lado do suposto e imaginário agressor, consegue escapar. Se abriga no carro do Brito Filho, enquanto que o Donizete, que estava do outro lado, dormindo, é surpreendido pelos disparos e o único atingido. 7 balas calaram Donizete, 7 balas mataram o jornalista Donizete Adalto. Quando eu me afasto do carro e vou para o veículo do Brito, eu tenho como me desvencilhar dos disparos. Foi o que disse Djalma Filho em seu depoimento. Ele agiu como um verdadeiro ninja de filmes de ação. Inexplicável. Impressionante. Daria, inclusive, outro filme. Djalma Filho insiste também na tese de que Donizete levou a violência para dentro da campanha, para dentro do comitê. Em 98, a executiva de contas Patrícia Gonçalves da Silva coordenava a campanha eleitoral deles dois. Ela afirma em seu depoimento o seguinte, aspas, nunca, nem em viagem, e eu ficava praticamente 24 horas com eles dois, presenciei uma alteração de voz entre eles. As despesas eram divididas entre os dois e nunca presenciei uma discussão entre eles. Fecha aspas. No julgamento, a mulher também relatou que foi contra a contratação do motorista de Donizete, Sérgio Ricardo do Nascimento Silva, um dos acusados pelo crime. A gente vivia numa harmonia muito grande e quando ele chegou com uma arma. Ele, que ela diz, é o Sérgio, não é? Silva. Botou em cima da mesa e eu disse, não quero arma dentro do comitê. Eu me assustei com aquilo. A gente não andava com segurança. Era muito leve a campanha e quando ele chegou armado, chamei o Donizete e disse, você contratou ele, mas não quero ele dentro do comitê. É seu segurança. Você deixa ele lá fora. Ou seja, Donizete teria levado seu algoz para dentro do comitê e pagaria com a própria vida. É nesse país que estamos vivendo. Que país é esse? Na sexta-feira, 19 de maio de 2023, eu conversei demoradamente com a autoridade do Ministério Público Estadual sobre o assunto. Fui informado de que o MP não apresentou recurso à decisão do júri. Entende que não havia provas suficientes para incriminar Djalma Filho. Em toda a acusação, haveria apenas troca de mensagens pelo antigo sistema de BIP e SMS dos antigos telefones celulares.
Sem recurso, não há possibilidade de modificação da sentença, que inocentou Djalma Filho. Ressalte-se ainda que houve uma grande desmobilização do clamor popular que havia em torno do horrendo crime. É por isso que se diz por aqui, perde quem morre. Gostou do vídeo? Compartilhe com seus amigos, familiares e admiradores. Obrigado e vamos adiante. Tony Rodrigues, Além da Notícia.